Uningá, que o futuro é aqui. Pessoal, então chegamos à nossa última unidade. Nós viemos até aqui conversando sobre a construção do conhecimento no marketing digital, qual é a importância do mercado, como que o mercado atua hoje. Discutimos também a importância das estratégias, os formatos de conteúdo, os tipos de conteúdo, os canais de distribuição. E na apostila você poderá ver N exemplos que a professora colocou para você. Você também poderá acessar algumas plataformas que vão te ajudar a agilizar suas estratégias, a efetivar suas estratégias. O importante agora é a gente colocar a mão na massa e começar a pensar em prática. E é por isso justamente que nós temos a quarta unidade. Nessa quarta unidade nós vamos falar de ferramenta. Durante todo o conteúdo nós percebemos que nós temos que analisar, caracterizar o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas. De fato, no marketing digital o que acontece é um grande volume de informação, onde muitos big data, que são um grande volume de informações que podem ser tanto estruturados como não estruturados, não importa a quantidade, mas sim a qualidade desses dados e principalmente o que você vai fazer com esses dados, não é mesmo? Algumas ferramentas nos auxiliam, então, a perceber como que essas métricas são trabalhadas e como nós podemos usar essa métrica nas estratégias de marketing, nas estratégias em que a sua organização ou que você vai conversar com o seu cliente. Então é o seguinte, pessoal, perceba uma coisa, já em 2018, 80% das empresas, grandes, médias, micros e pequenas, já trabalhavam com algum tipo dessas ferramentas para agilizar o trabalho. Afinal, dentro do marketing, principalmente no âmbito tecnológico digital, nós percebemos que tempo é dinheiro e o nosso usuário odeia gastar tempo no meio digital, não é mesmo? Então, algumas ferramentas principalmente buscam a solução para o seu problema, a solução de conhecer o seu consumidor mais a fundo, a solução de analisar essas métricas, esses dados e principalmente se você for trabalhar com tráfego pago, nós estamos falando de custo de aquisição por cliente baixo, ou seja, aquele valor monetário desprendido em alguma ferramenta, seja no Google Ads ou qual for, você vai perceber um baixo desprendimento, ou seja, um baixo custo de aquisição do seu cliente. Bom, além disso, então, vamos destacar alguns conceitos básicos estudados até aqui. Tráfego, o que é tráfego? Quando eu falo em tráfego, eu estou falando do ir e vir, não é mesmo? Você já pensa na movimentação de carros. Dentro da internet é a mesma lógica, vamos dizer assim. Nós vivemos em constante tráfego no meio digital, no sentido de que nós saímos de uma página, vamos a outra, entramos numa mídia social, entramos no e-mail e assim vai indo. Na internet, então, nós conhecemos o tráfego tanto orgânico como o tráfego pago. O tráfego orgânico é aquilo que eu desejo do nada pesquisar ou desejo olhar, conhecer. E o tráfego pago é aquele que o meu usuário é direcionado, tá? Então perceba as duas diferenças, ele é direcionado por alguma plataforma que o impulsiona. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tráfego pago, principalmente das suas ferramentas que são muito úteis no marketing digital. Outro conceito básico, então, que nós temos que destacar é o anúncio, que é a base criativa, né? Então, você paga dentro de um tráfego pago para mostrar mais vezes. Vamos pensar dentro de uma ferramenta mídia social como o Instagram. Então, existem duas possibilidades de uma pessoa te direcionar, fazer com que você saia da plataforma Instagram e te direcione ao e-mail dele. Seja, ele fala, ó, arrasta aqui e vocês vão ver lá os cursos que eu tenho disponíveis para você, ou então ele promove isso para o Instagram para mais pessoas visualizarem, o famoso arrasta aqui. Percebam? Então eu posso impulsionar até mesmo um tráfego que começou organicamente, mas eu promovo ele dentro da plataforma. E outro conceito básico, então, é o pixel. O pixel nós já percebemos algumas variantes dele. Alguma vez na sua vida você foi lá e pesquisou algum termo relacionado a um produto? Vamos supor, vou pesquisar tênis da Nike. Quero um tênis para corrida, melhor. Vou pesquisar um tênis para corrida. Quando você pesquisa um tênis para corrida, e olhou e fala, quer saber, eu vou continuar usando o que eu tenho mesmo, não vou
comprar um tênis para corrida agora não, nem tô podendo correr, tô com meu joelho machucado, só tava pesquisando, só tava olhando o preço. Não vou comprar. E desiste de comprar. A questão é que quando você pesquisa aquilo no Google, quando você pesquisa isso no buscador, quando você entra numa mídia social ou no site, ou independente do movimento que você faça dentro do meio digital, o seu usuário forma um pixel. O pixel, então, são as suas informações. Isso pode gerar, dependendo da plataforma de anúncio, um banner, por exemplo, de um determinado marketplace para você. Então, quando acontece alguma promoção, já que você pesquisou sobre tênis de corrida, a Netshoes agora está colocando para você, então, descontos exclusivos para tênis de corrida. A partir dali você começa a perceber um movimento do meio digital a partir de uma busca, né? Isso nós percebemos quando pesquisamos um produto, como um tênis, ou quando nós pesquisamos então a passagem de viagens, né? Ou aumento ou diminuição do preço, mas de fato o que acontece é que você, enquanto usuário, todo o seu trajeto dentro da internet está gerando pixel, independente da plataforma que você está se relacionando. Então, é importante que você tenha como objetivo a conversão desse possível consumidor. Se eu acessei lá e desistir da compra, eu tenho que fazer esse consumidor comprar efetivamente, para me trazer lucratividade. E como que isso acontece? Por meio da conversão. Para isso, então, para a gente conhecer se o seu site está sendo realmente otimizado, se ele está sendo útil para o cliente, é importante que você perceba qual é a sua taxa de conversão. Isso pode ser calculado justamente quando você olha as conversões efetuadas com o total de visitas. Ele vai te levar a uma taxa de conversão. Por meio da taxa de conversão, você vai perceber se o seu site está sendo efetivamente apto ao consumidor, ou seja, ele está sendo eficiente, ou se você está tendo uma taxa de conversão muito baixa, ou seja, você precisa criar estratégias para que os seus possíveis visitantes se tornem efetivamente clientes. Para isso, nós também temos que falar dos otimizadores que nos ajudam a otimizar, ou seja, a potencializar essa taxa de conversão. Mas antes da gente entrar em otimizadores, é importante destacar para vocês alguns comportamentos específicos de persuasão quando a gente fala de anúncio, quando a gente fala de pixel, quando a gente fala de otimizadores no marketing digital. Antes de tudo, vocês precisam compreender que o comportamento do consumidor ele é altamente influenciado, altamente influenciável, seja por fatores pessoais, por sociais, culturais, psicológicos. De fato, a comunicação do seu conteúdo tem que levar em conta quais fatores influenciam o seu consumidor. Consequentemente, um desses 4 fatores vai realmente influenciar aquilo que você oferece, seja um produto ou seja um serviço. Então, de extrema importância, quando a gente analisa lá os dados, a gente perceba quais são os fatores de influência do meu consumidor. Será que é a cultura que ele está inserido? Será que são os fatores psicológicos que estão relacionados ao estilo de vida dele, que é um estilo de vida saudável? Ou será que está relacionado aos grupos sociais que ele se relaciona? O meu produto atua diretamente com um grupo de profissionais ou o meu produto atua diretamente com o fator de idade prevalente, porque é um produto para pessoas de mais idade? Algum fator influencia preponderantemente o seu produto ou serviço. É de extrema importância que você tenha essa consciência. Além disso, então, Maslow nos coloca, para a gente poder estipular quais são os fatores de influência, Maslow nos coloca, então, a hierarquia das necessidades. Para ele, então, para o nosso autor tratado na nossa apostila, nós temos hierarquias perante as nossas necessidades de consumo. Então, a partir de que uma, por exemplo, a fisiológica é satisfeita, nós vamos para outra, de segurança. A partir da segurança satisfeita, nós vamos para o relacionamento, para o amor, para a estima e para a realização pessoal. Provavelmente uma viagem, por exemplo, é uma realização pessoal, certo? Então, ela entra acima de outras necessidades, das quais, para o consumidor que busca essa realização pessoal com base em uma viagem, ele já tenha, para Maslow, satisfeita essas outras motivações. Se você, então, vende um produto como água, você está atendendo a necessidade fisiológica. Se você vende um produto como seguro de vida, então você busca atingir a necessidade de segurança, bem-estar
do seu consumidor? De fato, o que nós temos que compreender quais são as motivações que levam o seu consumidor à compra efetiva do produto. Quais são as motivações e quais são as influências. A partir disso, então, nós temos a teoria da concepção e aprendizagem, que elas são distribuídas em 3 aspectos principais. Atenção seletiva. Algumas das vezes nós percebemos que se alguém fala sobre uma marca, vamos supor, eu gostaria muito de ter um BMW. Então, a pessoa começa a andar na rua justamente naquele dia ou naquela semana e começa a ver só na rua carro BMW. O que nós percebemos é que o nosso cérebro inconscientemente direcionou a nossa atenção àquela fala daquele amigo, que nos influenciou a atenção seletiva daquele produto, né? Isso acontece em N situações da nossa vida. Vocês já viram alguma grávida e de repente começaram a ver N grávidas seguidos? Pois é, porque o nosso cérebro ele faz atenção seletiva. Isso acontece também por meio dos produtos, do serviço e das marcas. Outro ponto importante é a distorção seletiva. Então, ela é baseada em algumas experiências passadas. Por exemplo, vamos supor que eu tive uma noite terrível em um hotel porque o quarto vizinho não parava de fazer barulho e eu precisava descansar, porque no outro dia eu ia dar uma palestra super importante. Mas o pessoal do outro quarto, eu liguei na portaria e ninguém me ajudava a que houvesse silêncio no hotel. Perceba que da próxima vez que eu for viajar, eu vou tentar me distanciar desse formato do hotel, porque ele não solucionou meu problema, dessa marca desse hotel, desse hotel em si. Por quê? Porque ele não solucionou meu problema. Então, eu consumo também com base em experiências vividas. E notoriamente, nós lembramos das péssimas experiências, não é mesmo? De fato, isso acontece porque o nosso cérebro tenta nos prevenir para que haja uma ação corretiva daquilo que nós fizemos ou daquilo que ele não achou de acordo com aquilo que nós queríamos, tá? Outra ponto importante nessa teoria de percepção e aprendizagem é a retenção seletiva. Então, a gente tem tendências também a assemelhar coisas ou nos aproximar de coisas que nos assemelham às nossas crenças e às nossas atitudes, né? É mais fácil perceber coisas que nós gostamos. Então, seja um doce ou quando você vê aquela propaganda de um lanche que você está com vontade já, tudo aquilo faz com que você esteja atento. Por quê? Porque o seu corpo pede aquele benefício, é algo que já te traz um prazer, tá? Essas teorias, esses pontos, né, da teoria da percepção da aprendizagem, ela é importante dentro do marketing digital, pessoal, porque é o seguinte: quando a gente promove os estímulos por meio do conteúdo lá, quando a gente não fala, compra de mim, fica comigo, eu sou legal, lembram-se? Então, quando a gente promove esses estímulos, seja por uma recordação, seja porque nós usamos da teoria da percepção seletiva, ou seja, de que modo você utiliza essas teorias, né? O seu cérebro, então, ele faz a possibilidade de mudar comportamentos. Então, ele traz a marca para a sua vista, ele traz o aspecto do comportamento que você já vivenciou com a marca. Então, por isso é tão importante que nós trabalhamos com o aspecto de relacionamento, que o cliente, que o consumidor tenha sempre um aspecto positivo em relação à sua marca, né? Todas aquelas experiências, as aprendizagens, justamente quando eles são repetitivos, quando eles são prazerosos, eles são mais notoriamente buscados pelo nosso cérebro, isso é inconscientemente, tá? Então, nós temos que fazer esse processo de conversão por meio do conteúdo. Mas cuidado, pessoal, um fato importante dentro dessa teoria de percepção e aprendizagem é que não é a quantidade que faz a diferença, mas sim a qualidade da relação com esse cliente, né? É aquilo que faz diferença. Vocês já pesquisaram sobre uma marca e de repente não pararam mais de ver essa marca que até enjoou? Então, perceba que não é a quantidade, mas sim a qualidade. Beleza, pessoal? Bom, na próxima aula, então, será o segundo episódio dessa nossa unidade. Nós vamos afunilar ainda mais essas ferramentas estratégicas, essas ferramentas que otimizam o nosso trabalho dentro do marketing digital. E aguardo vocês até lá. Grande abraço!